fato, leremos do verso 25 até o verso de número 34 de Mateus, capítulo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós estamos encerrando o capítulo 6, que é o segundo capítulo do chamado Sermão da Montanha, que vimos considerando desde o mês de fevereiro. Estamos concluindo o capítulo 6, e especificamente neste capítulo, nós estamos desde a semana passada trabalhando um elemento de extrema tensão para o homem moderno. Ou talvez, para ser um pouco mais exato em termos de nomenclatura, de tensão para o homem pós-moderno. A realidade que nós vivemos hoje. Essa realidade, minha gente, passa por uma grande preocupação que o ser humano possui com relação a manter a vida equilibrada e, de algum modo, a ter domínio sobre todas as coisas que dizem respeito à provisão diária da alimentação, da bebida e da vestimenta. Entretanto, meus irmãos, o modo como o Senhor Jesus Cristo trata este assunto, ele o vincula a um ponto que nós não podemos ignorar e que de algum modo foi tratado aqui na semana passada, quando Jesus deixou bastante evidente que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou adiantando um pouco mais, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou um pouco mais além, quando ele diz que não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou não podeis servir a Deus e a Mamon. E imediatamente, a partir do versículo 25, que é o texto que nos interessa nesta noite, nós verificamos o Senhor Jesus Cristo tocando em um ponto que para todos nós sempre se constitui um ponto de preocupação e que tem a ver com finanças, e que tem a ver com recursos, e que tem a ver com as necessidades diárias. Necessidades que eu tenho, necessidades que você tem, necessidades que nós, como chefes de família, carregamos o próprio peso de prover para a família, de trabalhar para
conseguir o recurso e para prover a família das coisas que são importantes, das coisas que realmente são vitais. Entretanto, meus irmãos, você vai perceber, se você fez uma leitura atenta, o Senhor Jesus Cristo, ele, em 3 ocasiões, nesta leitura, ele diz: não se preocupem. Não se preocupem. E pela 3ª vez, não se preocupem. Uma tradução um tanto mais literal daquilo que o texto no seu original diz, na verdade deveria ser: não estejais ansiosos. Não estejais ansiosos. Esta é a ideia. De fato, o Senhor Jesus Cristo tocou num ponto que ele reconhecia ser um problema para o ser humano. E não apenas o Senhor Jesus Cristo reconhecia, mas os seus apóstolos também. Nós somos informados, por exemplo, que Tiago, ao escrever a sua epístola, mais ao final do Novo Testamento, ele mesmo lembra essas palavras de Jesus e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que sejam os vossos pedidos conhecidos do Senhor através das orações. Ou seja, mesmo décadas depois de Jesus Cristo dizer estas palavras, o próprio Tiago, escrevendo às comunidades cristãs primitivas, lembrou sobre o perigo da ansiedade. E meus irmãos, a nossa geração, e quando eu digo não apenas, eu digo a nossa pensando na minha, mas a geração dos meus pais e a geração dos meus filhos, são gerações marcadas por um alto grau de ansiedade. Não à toa, inúmeras doenças, inúmeras enfermidades são denominadas enfermidades psicossomáticas, que é quando o indivíduo ele somatiza aspectos que estão ligados às sensações e aos sentimentos. E a ansiedade é uma das doenças mais concretas e mais evidentes no homem pós-moderno. E esta ansiedade ela pode ser vista num dia pela manhã, quando você deixa a sua casa e vai para um centro urbano e você para observar a loucura na vida das pessoas, a correria na vida das pessoas. Todos nós vivemos essa loucura, todos nós vivemos essa correria. E em muitos casos nós colocamos a nossa segurança e a nossa garantia em cima da nossa correria. Mais ou menos do tipo: se eu não correr eu fico para trás, se eu fico para trás então eu perco espaço, se eu perco espaço eu não tenho provisão. Só que Jesus ele está tocando neste ponto, que é considerado um ponto extremamente importante, e ele vai mostrar que a perspectiva do reino não pode ser a perspectiva do homem pós-moderno. A pós-modernidade tenta estabelecer sobre nós uma rotina, e muitas vezes nós nos submetemos a isso. No entanto, desde os dias do Senhor Jesus Cristo, ele já mostrava, ele já apontava que de fato o centro de todas as coisas em nossa vida deve estar numa outra direção. Nós não podemos fazer da vida, nós não podemos fazer dos bens, nós não podemos fazer da riqueza, nós não podemos fazer da comida, nós não podemos fazer da bebida, nós não podemos fazer da vestimenta fins em si mesmos. Porque se nós transformarmos estas coisas em fins em si mesmas, nós muito facilmente incorreremos naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo condena aqui, que é uma vida plenamente ansiosa. E meus irmãos, se nós temos algum conhecimento, e eu não preciso dizer um conhecimento farto da Escritura, porque não é preciso, mas um conhecimento suficiente que Deus nos dá através da sua graça, nós podemos e devemos constatar que de fato para viver poucas coisas são realmente importantes. Para viver, poucas coisas são realmente importantes. E isso não foge da minha mente agora aquela cena do Evangelho,
quando Jesus Cristo vai visitar a família de Lázaro. Naquela casa está Marta e Maria. Diz a Escritura que chega Jesus com mais os seus discípulos à casa de Marta e Maria à noite para pousar, para descansar. E você percebe que Marta e Maria têm posturas completamente distintas? Enquanto Marta é aquela mulher atirada e que está preocupada em dar do melhor e do melhor conforto para Jesus Cristo e para os seus apóstolos, e vai para a cozinha e começa a buscar caminhos para tentar solucionar um impasse que surgiu, porque obviamente Jesus não mandou um WhatsApp com antecedência dizendo que estava chegando. Ele não mandou um e-mail. Ele chegou. Você imagina, está você e a sua irmã em casa sozinhos, de repente chega 13 homens. E diz, olha, nós vamos passar a noite aqui. Algumas de vocês infartavam, tenho certeza. Algumas de vocês não iriam suportar. E Marta, ela entra nessa paranoia também, porque ela começa a se preocupar, porque ela quer dar o melhor, pois afinal é o seu mestre que está ali. No entanto, diz a Bíblia que Maria, ela está bem sentadinha, lá na sala da casa, aos pés de Jesus, e ouvindo o que ele tinha para ensinar. E num determinado momento, eu imagino o coração de Marta alvoroçado, dizendo, mas nem Maria para levantar-se de me ajudar. Diz a Bíblia então que ela vai lá e diz, Jesus, não se te dá que essa mulher fica aí te ouvindo, ao invés de ir para a cozinha e me ajudar? E Jesus vira para ela e diz assim, Marta, Marta, estás preocupada com tanta coisa, mas uma só é importante. E Maria escolheu uma boa parte. Marta não era uma mulher que estava vivendo no século XX ou XXI, mas estava com o espírito do povo do século XX e XXI, que muito provavelmente é o espírito de alguns que estão aqui. E que me permita dizer uma coisa: não é demonstração apenas de preocupação, mas é demonstração de incredulidade. E deixe-me tentar nos ajudar a entender isso. Há 3 eixos principais da passagem: comida, bebida e vestimento. Mas há um eixo que eu vou chamar a atenção, que talvez é um eixo que a gente não dá muita atenção quando a gente faz a leitura, mas eu quero tentar mostrar isso. Jesus começa dizendo assim: portanto eu lhes digo, olha, essa cláusula, portanto, ela é uma conclusiva em relação ao que foi dito anteriormente. Ou seja, o que ele passa a dizer agora tem a ver com o argumento anterior. E o argumento anterior é: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou servir a Deus e ao mamão. Portanto, este portanto é um elemento que vincula o que ele vai falar com o que ele acabou de dizer. Então você não pode ignorar isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Agora veja, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aí algum engraçadinho ouvindo Jesus falar isso aqui: Jesus, mas eu quero ver viver sem comer, eu quero ver viver sem beber. Quer dizer, o engraçadinho ao fazer uma indagação dessa para Jesus é porque de fato não entendeu a perspectiva do reino do Evangelho. Porque, meus irmãos, a vida não está em fazer destas coisas um fim em si mesmo. A vida não está em fazer destas coisas um fim em si mesmo. Veja, nós não podemos ignorar que lá na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: dá-nos o pão de cada dia. Quando nós fazemos compras para 30 dias, a gente não sabe o que é, de fato, viver na dependência, como aqueles homens viviam. Sabe por quê? Porque a provisão era diária. Em muitas situações, se tinha para hoje, mas não se tinha para amanhã. E aí Deus amanhã abriu uma porta e estava lá a provisão para o indivíduo comer. A gente não sabe o que é isso. A gente se fia no fato de que agora nessa época do mês a gente recebe um bom salário, a gente vai lá e faz uma boa compra e coloca em estoque. A gente não precisa se preocupar com o pão de amanhã. A gente não precisa se preocupar com o pão depois da manhã, porque eu tenho um estoque lá de tantos quilos de arroz, de tantos quilos de feijão, de tantos quilos de farinha, de tantos quilos de carne. A gente tem lá.
Então a gente não sabe o que é de fato a oração do Pai Nosso quando diz dá-nos o pão de cada dia. A gente não sabe. E isso, meus irmãos, conquanto possa ser uma coisa legítima, eu não estou aqui dizendo que seja algo ilegítimo. Eu estou apenas dizendo que se essas coisas não forem devidamente tratadas e concebidas por nós, nós podemos nos tornar incrédulos a ponto de não perceber que nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos, no nosso trabalho e na nossa provisão, fazendo dessas coisas um fim em si mesmo. E pecando contra Deus sem se dar conta que está pecando contra Deus. Então nós nos arvoramos, nós nos garantimos. Nós nos garantimos. Mas Jesus está dizendo, olha, a vida, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não se preocupem. E Jesus está tocando, meus irmãos, os elementos básicos da vida. Os elementos básicos da vida. Porque nós precisamos de quê? Precisamos comer. Nosso corpo precisa de comida. Nosso corpo precisa de bebida. Nós precisamos de agasalho. Nós precisamos de vestimenta. Nós precisamos. Isso é uma questão de saúde, inclusive. Então são coisas que são vitais para a minha vida. E coisas vitais para a sua vida. No entanto, Jesus diz, não se preocupem. Não se preocupem, não é a vida mais importante. E aí ele vai à natureza e ele vai dar exemplos. E ele diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ora, olha a lógica de Jesus. Nós, seres humanos, temos muito mais valor do que as aves do céu. Mas são as aves do céu que servem para nós de referência quanto ao cuidado de Deus sobre nós. De um Deus que provê todas as coisas. Um Deus que nos dá tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente necessita. Não falta. Eu pergunto a vocês, nós já passamos momentos difíceis na vida, não é verdade? Todos nós aqui já enfrentamos momentos difíceis na vida, momentos de falta de trabalho, ou talvez falta da devida alimentação que nós gostaríamos de dar para os nossos entes queridos. Mas faltou, irmãos? Faltou? Alguém pode se levantar e dizer aqui, pastor, olha, na minha casa faltou, Deus não foi digno comigo. Deus fez isso com alguém aqui? Não falta, porque o Deus que se revela através das Escrituras é o Deus da provisão. Ele nos dá tudo o que a gente precisa. Agora, cuidado, Ele não nos dá tudo o que a gente quer. Isso é muito diferente. Deus não é um ser que está aqui para alimentar os nossos caprichos pessoais. Ele não está aqui para alimentar o meu capricho pessoal. Ele não está aqui para alimentar o seu capricho pessoal, mas para nos dar a provisão diária. O pão. O pão. O pão diário, necessário à minha vida e necessário também à sua vida. As aves do céu, portanto, servem como exemplo do Deus da provisão que nos dá tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa. Tudo o que nós precisamos. Não nos falta. Mas aqui é um primeiro ponto de aplicação, meus irmãos, que eu quero fazer, que é basicamente o seguinte. Deus é o Deus da provisão. E Ele provê para nós o pão diário. Isso é fato. Não é uma novidade, considerando tudo que eu disse até agora. Mas nós devemos ser cautelosos com as nossas prioridades. E com a nossa maneira de lidar com aquilo que Deus nos dá. Irmãos, eu vou usar um exemplo aqui, que eu ouvi há muito tempo atrás, e que me preocupou, quando eu ouvi numa outra cidade, não foi aqui em Volta Redonda, mas ouvi numa outra cidade. Eu não admito, estou agora citando palavras da pessoa, eu não admito ficar
um dia sem comer carne. Eu não admito ficar um dia sem ter carne na minha mesa. Porque não ter carne, para mim, é não ter nada. Só que acompanhado desse tipo de testemunho, você via no semblante da pessoa arrogância. Eu não vou aqui seguir como exemplo, apenas dizer para você o seguinte: esse é o tipo de sensação e sentimento que também dá dentro de você. Você tem que comer o que você quer comer. Você não come o que Deus provê. Eu fico vendo, meus irmãos, como os nossos jovens são seletivos com relação a essa questão de alimentação, né? Eles só querem comer coisa boa, coisa que não engorda. Então é hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, pizza. Você coloca um tomate, você coloca um jiló, você coloca um quiabo. Não come. Quando o que Deus está provendo. Deus está provendo. Ah, pastor, o senhor forçou a barra no negócio do jiló. Você não, irmão. Eu sei bem o que é comer fubá no almoço e fubá no jantar. Eu sei bem. Talvez você não tenha passado por isso, mas eu sei bem. Eu sei o que é comer fubá 2, 3 dias seguidos, por não ter arroz e feijão. Então nós vivemos uma sociedade arrogante, pecaminosa, alimentada por pais, arrogantes e pecaminosos também. É porque talvez não passaram pelas experiências que às vezes a vida reserva. Mas, meus irmãos, eu não gostava de jiló, mas o dia que só tive fubá para comer, depois apareceu um jiló, eu comia jiló parecendo batata frita. Com alegria, por Deus prover. Temos que tomar cuidado com isso. Porque Deus provê. Deus dá. Irmãos, sabe que como pais a gente está preparando filhos para a vida e a gente não sabe o que a vida reserva para eles não, tá? A gente não tem a mínima ideia. A gente acha que eles vão estar sempre debaixo das nossas asas, né? Com todo o nosso cuidado. Mas não é isso não. A vida reserva coisas. Deus é o Deus da provisão e Ele dá o alimento e não falta. Mas a gente não pode ser arrogante. Isso eu não quero. Isso eu não como. Isso é pecado. Pecado contra Deus e volta a dizer, alimentados por pais que também pegam contra Deus e alimentam isso dos seus filhos. Mas olha o verso 27, que é um elemento que eu quero chamar a atenção, que está fora do comer, beber e vestir. Ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Acrescentar uma hora que seja a sua vida. Outras versões aqui fazem acrescentar um único côvado à sua altura. Okay? E aí eu preciso dizer que um único côvado à sua altura é uma melhor tradução. Está falando de altura mesmo. E minha gente, quando eu estava meditando nesse texto, me veio a mente uma coisa. Falei, caramba, nós vivemos uma geração pós-moderna que também não está satisfeito com nada, né? Um corpo, por exemplo. Porque aumentar um côvado ou diminuir um côvado tem a ver com altura, tem a ver com estatura, tem a ver com tamanho. Não é verdade? Acrescentar um côvado ou diminuir um côvado tem a ver com estatura, com tamanho. Seja o tamanho para cima, para baixo ou para os lados. Mas não tem a ver com tamanho? A gente passa desapercebido numa passagem como essa. Mas ele diz, olha, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida ou um côvado à sua estatura? Meus irmãos, a gente vive a geração de inúmeras transformações e inúmeras mudanças. E nós também vivemos uma época em que o próprio sistema em que nós vivemos é um sistema cruel, é um sistema impostor no aspecto que eu vou tratar,
é um sistema delimitador e que nos transforma não em seres humanos, mas em seres artificiais. Nós somos seres artificiais. Essa vaidade, ela não está mais voltada apenas às mulheres, está voltada aos homens também. E a gente, a começar pelos homens, porque normalmente se fala muito mal das mulheres, né? Geralmente as mulheres é que viram objeto de, ainda mais em pregação, né? Aproveitar para falar das mulheres. Mas a gente vive uma época de frouxidão masculina muito grande. Os homens, hoje, vivem uma crise de frouxidão. Frouxidão masculina. A gente vê isso à torta e à direito. A gente vê isso nos casamentos. A gente vê isso nos namoros. E a gente vê isso também nas perspectivas de vida. Perspectivas de vida. Uma frouxidão. E meus irmãos, me permita dizer, eu discutia com um professor de artes há um tempo atrás, e a gente conversava sobre esse assunto. E ele, como professor de artes, eu indaguei dele o seguinte: professor, até trabalho com a Deise e o Antônio Carlos, como é que as artes, como é que os elementos da arte, eles se processam na questão da moda, qual é o nível em que a arte dita a moda ou a moda dita a arte? Ele falou: Paulo, a arte dita a moda em todos os elementos. Então, por exemplo, hoje nós vivemos, dentro da arte, dizia ele, o aspecto dos quadros sem molduras. Hoje não existe mais molduras para os quadros, porque moldura é limite. A pós-modernidade não tem limites. Então não se põe molduras mais nos quadros. Aquelas molduras bonitas, trabalhadas, antigas que nós colocávamos, hoje não é comum. Você vai à galeria de arte e as molduras não existem. As imagens estão lá pintadas, seja lá como for, não existem molduras, porque moldura estabelece limite, na pós-modernidade não se tem limite. E ele diz: olha, Paulo, isso se processa um homem, um professor universitário, e disse assim: e isso está demonstrado no modo como, por exemplo, os homens vivem na sociedade. E aí ele foi falar para mim sobre os chamados metrosexuais. Já ouviu falar, né? São homens do porte físico, mas que, na verdade, por não haver moldura, são capazes de praticar uma série de coisas que até pouco tempo atrás estavam completamente restritas às mulheres. Então, fazer sobrancelha, depilar o corpo, sabe? Fazer as unhas, colocar alguma coisa aqui na boca para melhorar os lábios, colocar talvez silicone nos peitos para virar um homem artificial, porque mulheres artificiais a gente já tem, mas para virar um homem artificial, tentando mudar aquilo que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu para a nossa própria natureza, mas que a gente é tão arrogante que a gente não aceita. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a ciência não possa ser utilizada para tantos benefícios. E a gente tem acompanhado a Talassi. Olha o que Deus tem feito com ela. Olha quanto recurso da ciência e quanta coisa poderá ser feita. Mas, na verdade, as pessoas estão usando isso para vaidade pessoal. E estão pecando contra isso. Mas sabe o que me dói mais? Mais uma vez, uma perspectiva equivocada da sociedade que louva esse tipo de coisa, que exalta esse tipo de coisa e que acha uma graça e não entende porque às vezes o indivíduo se perde no caminho e deixa de honrar a Deus e glorificar a Deus como deveria. Por quê?
Porque se valoriza uma coisa que é a velha ideia, né? Não tem nada a ver. Esse negócio não tem nada a ver, já desde a minha época de adolescente, quem era adolescente na minha época, não faz tanto tempo assim, sabe muito bem que era o nada a ver, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. E ó, pai, mãe, abre teu olho. Abre o teu olho, porque sabe lá Deus o que você está preparando para o futuro da sociedade, com o filho e com a filha que você tem. Cuidado. 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 Meus irmãos, eu não estou dizendo que podemos lançar mão de elementos que a própria ciência estabeleça para reajustar uma coisa. Por exemplo, como é brilhante, por exemplo, os tratamentos com mulheres que têm câncer de mama, não é verdade? Brilhantes tratamentos, coisas excepcionais. Pessoas que precisaram de intervenções plásticas, de cirurgias plásticas, mas tem gente se tornando gente artificial, que não pode passar perto de espinheiro, porque está arriscado a estourar o silicone. Irmãos, isso é feio, isso é triste. Isso é vaidade. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas nós vivemos uma sociedade cruel que faz isso com as pessoas. Porque eu quero me enquadrar dentro de um parâmetro que eu seja aceito socialmente. Então eu não posso ser tão alto, não posso ser tão baixo, não posso ser gordo, não posso ser magro. E aí nós estamos vivendo à luz do que os outros ditam e não à luz da maneira como Deus te fez, com todas as suas características, com todas as suas, todas as marcas e evidências que Ele colocou em você e que você não valoriza. Você não valoriza. E pega contra Deus. E pega contra o Senhor. Então quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar um côvado da sua estatura? Quem pode? Você não será melhor fazendo essas coisas. E nem Deus será honrado para essas coisas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém põe silicone nos seios. Ninguém põe silicone nas nádegas sem propósito de ser visto. Você vai gastar dinheiro à toa. Então cuidado. Cuidado. Jesus segue dizendo: por que vocês se preocupam com roupas? Veja como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus toca então no ponto da moda, né? Jesus toca no ponto da moda. Eu acho que nós podemos andar bem elegantes, eu gosto. Embora não faça disso um cavalo de batalha para mim, mas eu gosto. Não é a coisa mais importante para mim, mas eu acho que vale a pena. Mas, meus irmãos, também isso não é a coisa mais importante da vida, sabe? Isso não é o elemento mais importante da vida. Aliás, Jesus chega a nomear aqueles que assim vivem como os de pequena fé. Que, aliás, ele é construído aqui como se fosse um apelido mesmo, né? Seria alguma coisa, os fé pequena, alguma coisa assim no texto original. Os fé pequena. Os homens de pequena fé. Não se preocupem com a vestimenta, porque Deus também dá a vestimenta. Mas talvez Ele não dê a vestimenta que eu quero, né? E aí eu vou trabalhar igual um louco, e eu vou trabalhar, e eu vou gastar rios de dinheiro, e eu vou lotar meu guarda-roupa de vestidos, e de calças, e de camisas, e de saias, e tudo mais, para no dia do casamento dizer que não tem roupa para ir ao casamento. Isso é pecado? Isso é pecado. Roupa? Não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu fui a um casamento, conheci
com essa camisa aqui tem 3 anos. Ah, eu vou num novo casamento. O quê? Vai que tem alguém que estava lá 3 anos atrás e viu a camisa que eu usei. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Para com isso. Nós jogamos dinheiro fora. Nós somos irresponsáveis. E eu te faço uma pergunta. Como é que seria a sua vida com Deus se a mesma dedicação que você tem com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu trabalho, fosse dada a Deus? Você, moço aí, eu tenho um moço em casa, eu sei que de vez em quando fica na frente do espelho olhando lá, né? Se está tudo em lugar, uma viradinha assim, mexe o mundo para lá, mexe o mundo para cá. Eu tenho, né? Eu tenho. Eu tenho filha, tenho esposa, mas vocês têm filhas e têm esposa. Uma pergunta para você, irmã, perguntinha simples. A sua dedicação para cuidar do cabelo é a mesma dedicação que você tem para ler escrituras, orar e ser uma mulher piedosa? O mesmo tempo que você gasta na frente de um salão para arrumar o cabelo para uma noite, é também o tempo que você tem, que você gasta para poder honrar a Deus com todo o vigor da sua alma? Lembra que a Bíblia não reconhece a mulher piedosa pelo cabelo, não. Não é pelas tranças, não. É pela piedade com Deus. Não estou dizendo que essas coisas não sejam verdadeiras, mas eu tenho certeza que você gasta muito mais tempo na frente de um espelho de salão do que lendo sua Bíblia orando. Eu tenho certeza. Você não tem problema de passar um sábado inteiro se arrumando para um casamento à noite, mas você não tem tempo para ler escritura e nem para orar. Não tem. Não tem. Eu desafio. Porque você não gasta com Deus o que você gasta com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua roupa. E você é desonesta com isso. Você está pecando contra Deus. Só que isso serve para os rapazes também. Talvez os rapazes não vão parar no salão. Bom, só se ele for método sexual, né? Fora isso, também o cuidado que a gente tem com o corpo, com a malhação, com correr daqui, com correr dali. Eu queria que nós nos dedicássemos a ler a Escritura e a orar, para nos tornarmos pessoas muito mais piedosas, porque é melhor ser belo por dentro. Há mais valor para Deus ser lindo por dentro, do que necessariamente ter um estereótipo, mostrar alguma coisa que é mera aparência. Mera aparência. Então cuidado. Porque Deus julga os corações e Deus conhece os corações. E não dá para a gente ficar tolerando determinadas coisas. Tolerando determinadas coisas. Não é a primeira vez que eu digo isso aqui, já fazem anos. Eu disse isso aqui. Mas nós temos que aprender a dar a Deus o que lhe é devido. Nós precisamos aprender a dar a Deus o que lhe é devido. Nós temos a mania de dar a Deus o que sobra. Nós temos a mania de dar a Deus o que resta. Não estou falando de dinheiro, não. Dinheiro é o dinheiro. Dinheiro larga para lá. Estou falando de vida, de dedicação, de prontidão, de coragem, de amor, de serviço. A gente reclama o tempo inteiro, a gente murmura o tempo inteiro, e Deus continua provendo. E Deus continua provendo. E Deus continua provendo. E eu murmuro e Deus continua provendo. E eu lamento e Deus continua provendo. E eu deixo de orar e Deus continua provendo. E eu deixo de ler a Escritura e Deus continua provendo. E assim nós vamos vivendo hipocritamente. Hipocritamente. Nós temos que pensar muito seriamente nisso, meus irmãos, porque para Jesus nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. Diz a Escritura: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas isso é para a gente que crê, a gente que confia em Deus. O incrédulo não vai. O incrédulo não. Ele sempre vai ter mas não é bem assim, mas não é desse jeito, mas está exagerando, né?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as coisas me serão acrescentadas. E Jesus ainda faz uma advertência no final, pois ele diz: não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Vamos deixar que Deus diariamente esteja provendo para nós e ajudando. Meus irmãos, nós não podemos deixar que a ansiedade tome conta de nós. E meus irmãos, eu vou encerrar, porque senão eu não vou jantar com os irmãos hoje. Mas eu vou encerrar dizendo, olha, nós iríamos poupar inclusive muito dinheiro de terapias, se nós ouvíssemos o que Jesus está dizendo aqui. Nós iríamos poupar muito dinheiro com terapia. Porque a gente sabe, e eu acho que os profissionais estão fazendo o trabalho deles mesmo. Não estou aqui para desonrar o trabalho daqueles que trabalham com psicologia, por exemplo. Eu sou do lado psicólogo. Mas, meus irmãos, muitos de nós estamos gastando dinheiro com terapia, quando na verdade estamos deixando de ouvir o que Jesus está dizendo nessa passagem. Não andeis ansiosos. É uma questão de obediência à palavra. Mas você sabe, quando a gente não obedece à palavra, a gente paga. Inclusive financeiramente. Então eu quero pedir que você considere as palavras de Cristo aqui. Que você considere o que Jesus está dizendo. Que você confie em Jesus com todo o seu coração e saiba que, olha, aquele que está diante dele, aquele que o busca com um coração contrito e quebrantado, Deus vai prover. Ele não deixou faltar até agora e não vai deixar faltar. O Deus que alimenta pássaros e que veste lírios do campo é o Deus que nos alimenta e que veste e que nos veste também. Confie nisso. Agora não seja arrogante. Não pense que Deus está aqui para satisfazer os seus caprichos pessoais. Deus não está para isso. Deus está para nos dar o que a gente precisa. Meus irmãos, para viver, a gente não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Deus nos dê graça, nos ajude e nos abra a mente para compreender a sua palavra e as implicações disso para a nossa vida. Amém.